Quantas vezes disseram que você não ia conseguir? Que mulher pobre, preta, mãe solo, abandonada, sem estudo, não tem chance de vencer? Quantas vezes você mesma acreditou nisso? Existe uma ferida silenciosa no coração de muitas mulheres que passaram a vida ouvindo que nasceram para servir, mas não para sonhar. Que podem limpar a casa dos outros, mas não comandar a própria vida. Essa história é para você, que já foi desacreditada, ignorada, usada e deixada de lado. É sobre uma mulher como tantas outras, que começou como empregada doméstica e virou dona do próprio negócio. Não foi mágica, foi dor, foi renascimento, foi fé. Foi um recomeço plantado entre contas atrasadas, cansaço, orações sussurradas na madrugada. Enquanto o mundo dizia não, ela dizia, vou tentar. E tentou. Caiu, levantou, tropeçou de novo, mas seguiu. Porque dentro dela havia uma força adormecida que nem ela sabia que existia. E um dia, essa força acordou. E quando isso acontece, não tem mais volta. A mulher que descobre quem é, não volta para o lugar de onde fugiu. Essa história não é só sobre uma virada financeira. É sobre uma virada de identidade, sobre sair do invisível, sobre se olhar no espelho e enxergar valor, sobre transformar o ninguém acredita em mim no eu acredito em mim, e isso basta. Você vai conhecer agora a trajetória de uma mulher comum, que decidiu parar de sobreviver e começou a viver, que usou as feridas da alma como adubo, que escolheu recomeçar quando tudo dizia que era o fim, e provou que, com fé e coragem, uma mulher pode tudo. Desde menina, ela aprendeu a se encolher para caber. Nas reuniões de família, era sempre aquela que ninguém perguntava como estava. Na escola, evitava levantar a mão, não por falta de inteligência, mas porque já tinham lhe ensinado que sua voz não importava. Cresceu ouvindo frases como isso não é para você, mulher pobre tem que se conformar. E por mais que doesse, engolia tudo calada. A dor emocional não tinha nome naquela época, só peso. E o que mais pesava não era a pobreza, mas a ausência de expectativa sobre ela. Era como se o mundo dissesse, você nasceu para limpar a bagunça dos outros, não para sonhar com algo além. Ninguém nunca perguntou o que ela queria ser quando crescesse. A resposta já estava decidida antes mesmo dela tentar. Vai ser doméstica igual a mãe. E tudo bem ser doméstica, mas o que doía era não ter escolha. Era saber que não importava o quanto ela fosse dedicada, esforçada, gentil, nunca seria vista como alguém com potencial. Ela se acostumou a ouvir risos debochados quando falava, de querer ter um negócio próprio, uma loja, um salão. A sociedade tem o dom de diminuir sonhos femininos com um simples olhar torto. E ali nascia a primeira ferida da alma, a sensação de não ser suficiente nem para sonhar. Com o tempo, ela começou a acreditar nessa mentira. Porque quando todo mundo repete a mesma coisa, a gente começa a achar que é verdade. E aí ela se tornou boa em se anular. Tornou-se especialista em fazer pelos outros e esquecer de si. A força feminina, ainda adormecida, vivia escondida entre panelas, roupas sujas e dores engolidas. Cada não que ouviu virou mais uma camada de silêncio dentro dela. Mas, lá no fundo, bem lá no fundo, ainda havia uma faísca. Algo que dizia, você pode mais. Só que naquela fase da vida era mais fácil calar essa voz do que acreditar nela. A vida seguiu nesse compasso por anos. Ela aprendeu a sorrir sem estar feliz, a dizer que estava tudo bem quando a alma sangrava. Trabalhar de sol a sol parecia a única opção. Era grata, sim, pelo pão de cada dia. Mas isso não diminuía o cansaço emocional de sempre ser tratada como alguém descartável. Quantas vezes foi chamada de empregadinha, com desdém? Quantas vezes teve que abaixar a cabeça diante de humilhações porque precisava daquele emprego? A resiliência se construiu no silêncio, nos dias em que ela queria sumir, mas escolhia continuar. As pessoas não enxergam a alma ferida de uma mulher que vive à margem. Julgam a aparência, o cargo,
o bairro onde mora. Mas ninguém vê a luta interna, o recomeço diário, o quanto ela tem que reunir forças só para não desistir. Enquanto o mundo dizia que ela era só mais uma, ela aprendia, sem saber, o poder da resistência. A superação ainda parecia distante, mas estava sendo costurada no detalhe de cada escolha que ela fazia. Era o tipo de força que não grita, mas sustenta, que não aparece em rede social, mas mantém a vida de pé. Às vezes, nos bastidores da dor, nasce uma força que nem a própria mulher reconhece. E é aí que mora o mistério do renascimento. Quando tudo diz que você não vai conseguir. Mas alguma coisa dentro de você se recusa a parar. A fé, mesmo sem nome, já começava a brotar. Não uma fé religiosa necessariamente, mas a fé de quem, mesmo desacreditada, ainda respira fundo e segue. Essa mulher, tantas vezes invisível, estava prestes a descobrir que não era ela quem precisava mudar para caber no mundo. Era o mundo que precisava rever os olhos com que olhava para ela. Ela já havia aprendido a esconder bem as marcas. Não as do corpo, essas até saravam, mas as da alma, que ninguém via. O abuso emocional foi o primeiro a chegar, disfarçado de carinho. Eu cuido de você. Logo virou, você não serve para nada sem mim. E no meio dessa confusão, ela se calou de novo. Porque quando se vem de um lugar onde o amor é escasso, qualquer migalha parece banquete. A rejeição veio em seguida, feita de palavras cortantes, portas batidas, olhares que ignoravam sua dor. Cada abandono deixava um vazio maior, uma sombra nova que ela tentava esconder com um sorriso. Era a mãe solo, sozinha para tudo, para a febre da criança de madrugada, para a conta atrasada no fim do mês, para enfrentar os olhares tortos no trabalho. E ainda assim, seguiu. A sociedade exige que a mulher seja forte, mas não dá espaço para que ela seja vulnerável. Quantas vezes ela desejou um abraço, só um que dissesse: você não precisa dar conta de tudo sozinha. Mas ninguém oferecia. E então ela oferecia para si mesma. Apertava os próprios ombros, respirava fundo e seguia. A dor emocional virou rotina, e o cansaço da alma se camuflava no automático do dia a dia. Ela se sentia invisível, mas era intensa. Amava demais, se entregava demais, acreditava demais. E por isso, também se feria demais. Em alguns relacionamentos, perdeu até a própria identidade. Se moldou, se encolheu, se apagou. O medo de não ser amada era tão grande que ela aceitava migalhas, agressões verbais, até traições. O autocuidado parecia luxo distante. Um dia eu penso em mim, ela dizia. Mas esse dia nunca chegava. E toda essa sobrecarga virava uma exaustão emocional silenciosa, daquelas que não têm nome nos exames, mas doem no peito e na alma. Com o tempo, o corpo começou a dar sinais. Insônia, dores de cabeça, cansaço crônico. Era o grito do que ela não dizia. A alma gritava por socorro, mas ela respondia com silêncio. Afinal, quem iria ouvir? Quem ia se importar com a dor de uma mulher acostumada a ser forte o tempo inteiro? No espelho, mal se reconhecia. Os olhos já não tinham brilho. O que antes era esperança, agora era sobrevivência. Um dia de cada vez, uma batalha por vez. E mesmo sem forças, ela seguia. Porque tinha filhos, contas, promessas. Mas principalmente, porque tinha dentro de si algo que insistia em continuar. Esse algo ela ainda não sabia nomear. Mas era real. Era o tipo de força que nasce no luto não vivido. Nas lágrimas escondidas, nos sonhos adiados. A dor emocional que sentia era profunda, mas também fértil. Em silêncio, ela estava sendo preparada. Como terra que, depois de muito tempo seca, começa a amolecer com os primeiros pingos de esperança. Ainda não era hora de florescer, mas já não era mais só deserto. Uma nova estação se anunciava, mesmo que ela ainda não conseguisse ver. E no meio do caos ela começava, bem aos poucos, a ouvir uma voz interna que sussurrava:
Você merece mais. Ela não esperava que o chão fosse sumir assim, de uma hora para outra. Um dia comum, um turno a mais de trabalho, e a demissão veio como um golpe seco, sem aviso, sem justificativa. Só não precisamos mais dos seus serviços. A voz dela travou, mas os olhos marejaram. O pouco que tinha escapava pelas mãos e a pergunta veio: o que eu faço agora? E não era só o emprego. Era o relacionamento que tinha desmoronado meses antes. Os filhos perguntando se ia ter comida amanhã, e o aluguel atrasado acumulando no peito. Era a soma de tudo, e o colapso chegou. Naquela noite ela não conseguiu dormir. Sentou no chão da cozinha, encostada na geladeira, e chorou como há muito não chorava. Não dava mais para fingir força. A alma estava esgotada, as feridas expostas, a esperança esfarelada. Lembrou da infância, das promessas não cumpridas, dos vai melhorar que nunca chegaram. A sensação era de fracasso, de ter falhado como mãe, como mulher, como gente. Mas ali, naquele desespero nu, ela fez o que não fazia há tempos. Falou com Deus, sem cerimônia, sem palavras bonitas. Só me ajuda porque eu não aguento mais. E foi ali que algo começou a mudar. Ainda não havia resposta, nem solução. Mas havia um silêncio diferente, quase sagrado. Era como se, ao tocar o fundo, ela tivesse reencontrado algo que o mundo tinha tentado matar: a fé. Não uma fé barulhenta, mas uma fé íntima, de quem ainda escolhe respirar mesmo sem motivos. As lágrimas continuaram caindo, mas agora lavavam, não afogavam. Era a noite escura da alma, aquela que parece eterna, mas esconde o início da transformação. Era o momento onde tudo morria para que algo novo pudesse, enfim, nascer. Nos dias seguintes, nada mudou por fora. A conta continuava vermelha, a geladeira quase vazia, os filhos pedindo atenção. Mas algo tinha se acendido por dentro. Ela começou a ouvir com mais atenção aquela voz interna que dizia: levanta, tenta mais uma vez. Era um recomeço sutil, quase imperceptível. Não vinha com aplausos nem com garantias, mas vinha com força. Aquela mulher que um dia só sobrevivia agora, começava a reagir, ainda com medo, ainda com dor, mas com uma coragem que nem ela sabia que tinha. Às vezes, o fundo do poço é o lugar onde a semente do renascimento é lançada. E com ela não foi diferente. Foi ali, entre a dor e o cansaço, que ela descobriu que a força feminina não é ausência de medo, mas presença de decisão. E mesmo sem saber o que viria, ela decidiu. Não ia morrer naquela dor. Não ia deixar que a história dela terminasse ali. O recomeço não era uma escolha confortável, mas era a única possível. E esse pequeno sim que ela deu à vida foi o passo mais poderoso que ela já deu. Porque às vezes, o que a gente precisa é de um sopro, um olhar, uma frase, um encontro que nos lembre quem somos. E aquele momento em que tudo parecia perdido. Na verdade, era o início da reconstrução. Ela ainda não sabia, mas aquele chão frio da cozinha se tornaria o altar onde sua força ressuscitaria. E enquanto ainda enxugava as lágrimas, algo novo começava a se mover dentro dela. O dia seguinte não foi mais fácil, mas pela primeira vez, ela olhou o espelho com outros olhos. Ainda cansados, ainda inseguros, mas curiosos. Quem era aquela mulher por trás de tanta dor? Havia uma vida ali que ainda pulsava. E num gesto simples que parecia pequeno, ela começou. Lavou o rosto, prendeu o cabelo e disse para si mesma: vamos tentar. Ligou para uma amiga e perguntou sobre uma vaga de faxina. Não era o que ela sonhava, mas era o que dava para começar. E mais do que tudo, era um passo na direção da vida. O recomeço dela não foi em palco nem em conferência. Foi dentro de casa, com o barulho das crianças, com a panela no fogo e a fé na alma. Aos poucos, começou a lembrar dos talentos, que tinha deixado de lado. Sabia fazer trança como ninguém,
Cozinhava bolos que enchiam a casa de cheiro de infância. E foi aí que a faísca acendeu. E se eu começasse a vender? Pensou. Era uma ideia tímida, mas viva. E uma ideia, viva quando regada com fé e coragem, pode florescer mesmo em meio ao caos. Ela escreveu num caderninho, ideias para recomeçar. E ali colocou sonhos antigos, vontades esquecidas, habilidades escondidas. Passou a estudar vídeos no celular emprestado, aprendeu a fazer divulgação pelo WhatsApp, assistiu tutoriais de graça no YouTube. A força feminina que antes servia, só para resistir, agora começava a criar. E aquilo trouxe vida de novo. Ainda tinha medo? Sim, ainda ouvia críticas, muitas. Mas ela já não se movia por aplausos, ela se movia por fé. Fé em Deus e fé em si. Não foi fácil. Teve dias em que ninguém comprava nada, em que ela pensava em desistir. Mas aí lembrava dos filhos dormindo tranquilos, dos olhares que agora viam nela um brilho diferente. Lembrava de si mesma sentada no chão, pedindo por uma chance. E entendia. Essa chance era agora. Um dia depois do outro, ela ia reconstruindo o que tinham destruído nela, com humildade, coragem e uma fé que já não era mais semente. Era raiz. Aos poucos foi conquistando o respeito de outras mulheres. Uma vizinha indicou sua comida para outra. Uma cliente pediu curso de trança. Uma senhora pagou um bolo com gorjeta. Pequenas vitórias que pareciam milagre. E eram. Porque todo renascimento tem cheiro de milagre. Ela ainda carregava as feridas, mas agora usava-as como adubo. Cada cicatriz contava uma história de superação. Cada passo era celebração da resiliência que ela cultivou no escuro. E assim, entre tropeços e orações, ela foi descobrindo. Recomeçar é diferente de voltar ao início. Recomeçar é ir adiante com mais consciência, mais verdade, mais fé. E embora o caminho fosse cheio de desafios, ela agora já sabia. Não estava mais sozinha. Deus caminhava com ela. E dentro dela, algo crescia, amadurecia, florescia. Era o empoderamento chegando. Ela começou a perceber que o que tinha passado não era o fim da linha, mas o terreno fértil do propósito. As feridas da alma que antes pareciam obstáculos viraram pontes. A mulher que antes mal se olhava no espelho, agora se enxergava com dignidade. Descobriu que tinha nome, história, talento e voz. Começou a se vestir com mais amor, a falar com mais firmeza, a escolher com mais consciência. Já não aceitava qualquer coisa. Aprendeu, enfim, a se tratar com o mesmo carinho que oferecia aos outros. Era o autocuidado ganhando forma, depois de tanto tempo de abandono emocional. Seu pequeno negócio foi tomando corpo. De bolos e tranças, passou a vender cursos online, feitos com o celular velho e muita vontade. Mulheres começaram a procurá-la não só para aprender, mas para ouvir. Conselhos, dividir dores, buscar força. E ali ela entendeu. O propósito dela não era só vender, era transformar. Era ser voz onde antes havia silêncio, ser farol onde antes havia escuridão. Aquela menina desacreditada agora ensinava outras mulheres a se levantarem. Não com frases, prontas, mas com verdade vivida. E isso fazia toda a diferença. Houve um dia em que foi convidada para falar em uma roda de mulheres do bairro. Tremia de nervoso, mas foi. Contou sua história com a alma. E ali, pela primeira vez, foi aplaudida não por um feito extraordinário, mas por ter sobrevivido e florescido, pela coragem de ter recomeçado sem ninguém, de ter transformado dor em semente. Aquela noite marcou sua virada interior. Ela não era mais coadjuvante da própria vida, era protagonista. E com isso veio uma sensação nova. Paz. Não a ausência de problemas, mas a presença de sentido. O empoderamento feminino para ela era isso. Poder escolher, poder dizer sim e não com liberdade. Poder se sustentar sem implorar por espaço. Era saber que seu valor não dependia de rótulos, diplomas ou sobrenomes. Era reconhecer sua história como sagrada,
mesmo com cicatrizes. Era falar com outras mulheres de igual para igual, com respeito, com ternura, com fé. E foi assim que ela começou a multiplicar o que tinha aprendido. Na dor, sua vida virou exemplo vivo de superação, de resiliência, de renascimento. Claro que os desafios continuavam. Sempre surgia uma nova luta, um medo antigo, um fantasma do passado querendo voltar. Mas agora ela estava armada com algo invencível. Consciência de quem era. Tinha aprendido que a força feminina não é ausência de queda, é presença de retorno. E retornava, sempre, mais forte, mais inteira, mais serena. O que antes a feria, agora a moldava. O que antes a fazia parar, agora a impulsionava. Ela entendeu que não precisava provar mais nada para ninguém, só honrar sua própria jornada. E talvez essa seja a maior virada de todas, quando a mulher não espera mais permissão para ser quem é. Quando não se limita aos olhos alheios, aos nãos do passado, aos traumas herdados. Quando ela se olha e diz, eu sou suficiente. Foi isso que ela se tornou. Uma mulher inteira, ferida e curada, cansada e valente, invisível e agora vista. Uma mulher que renasceu da própria dor e por isso mesmo pode ensinar outras a fazerem o mesmo. Hoje ela acorda cedo, como sempre, mas com outro olhar. O café na cozinha tem gosto de conquista. As tarefas, antes pesadas, agora têm sentido. As roupas simples carregam orgulho. Ela, que já foi chamada de só uma empregada, agora é referência. Tem seu próprio negócio com CNPJ e tudo, mas mais que isso, tem liberdade. Não depende mais de permissão para existir, para sonhar, para crescer. Sua autonomia é sua maior riqueza, e a liberdade, seu maior tesouro. Não é sobre dinheiro apenas, é sobre poder viver com dignidade e com propósito. Ela se reconstruiu peça por peça, e hoje entende que cada queda foi um passo no caminho da libertação. Aprendeu a lidar com as dores, não ignorando, mas ressignificando. Perdoou quem pôde, soltou quem precisou. Escolheu leveza, ainda que o mundo insista em peso. E, principalmente, decidiu viver por si, pelos filhos, por tudo o que acreditava. Não era mais a mulher que sobrevivia de migalhas. Era a mulher que construía seu próprio banquete e ainda convidava outras para a mesa. Agora, quando encontra uma mulher chorando em silêncio, ela se aproxima sem julgar. Sabe o que é viver com a alma em pedaços e por isso oferece acolhimento. Diz: você não está sozinha. Eu também estive aí, mas é possível sair. Ela se tornou um espelho da esperança. E sua história? Uma prova viva de que o impossível se dobra diante de uma mulher decidida. A fé que um dia foi sussurro, hoje é trilha sonora da sua vida. Uma fé firme, concreta, que sustentou seu recomeço e agora guia seus passos. As cicatrizes ainda estão lá, mas já não doem, ensinam. Ela fala sobre elas sem vergonha porque sabe que sua vulnerabilidade é ponte e segue plantando sementes por onde passa, de coragem, de verdade, de transformação. Ela não é perfeita, nem quer ser, mas é inteira. E isso basta. Sua alma, que já foi esmagada pelo desprezo e pela solidão, agora floresce. E o perfume da sua jornada inspira outras a não desistirem. Ela entendeu, enfim, que não precisava esperar por ninguém para ser livre. E que a história mais poderosa que podia contar era a sua própria. De empregada doméstica a dona do próprio negócio. De mulher ferida a mulher curadora. De sobrevivente a protagonista. Um ciclo que se fechou, mas que também se renova todos os dias. Porque ser mulher é isso. Renascer, recomeçar, resistir, amar e transformar. E quando olha para trás, vê que tudo valeu. A dor, o abandono, o choro. Porque cada um desses momentos construiu a mulher que ela é hoje. Livre, forte, dona de si. E ainda mais, dona da própria história. Você chegou até aqui porque de alguma forma essa história conversou com a sua alma. Talvez tenha visto um pedaço de si naquela mulher.
Talvez também esteja atravessando o vale do abandono, da dor emocional, das incertezas que só quem carrega o mundo nas costas entende. Mas agora eu te pergunto: o que você vai fazer com tudo isso que sentiu? Vai deixar esse despertar morrer ou vai transformar essa emoção em movimento? Porque o mundo não precisa de mais mulheres perfeitas. Precisa de mulheres inteiras, decididas, prontas para recomeçar. Qual passo você pode dar hoje? Mesmo pequeno, mesmo com medo, qual sonho adormecido você pode tocar de novo, só para ver se ainda pulsa? Você já sobreviveu a tanta coisa. Já suportou o insuportável. Não é hora de se diminuir. É hora de se lembrar que existe uma força em você que não pode mais ser ignorada. E que sua história, sim, a sua, pode inspirar outras mulheres a se levantarem também. Se essa mensagem falou com o seu coração, se te abraçou quando ninguém mais abraçou, então não guarda só para você. Se inscreve no canal, ativa as notificações e continua caminhando com a gente. Toda semana, você vai encontrar aqui histórias reais, como a sua, que tocam fundo, levantam do chão e acendem luz onde parecia não ter mais esperança. Porque juntas somos mais fortes. E toda mulher que desperta muda o mundo, começando por dentro. Você chegou até aqui porque, de alguma forma, essa história conversou com a sua alma. Talvez tenha visto um pedaço de si naquela mulher. Talvez também esteja atravessando o vale do abandono, da dor emocional, das incertezas que só quem carrega o mundo nas costas entende. Mas agora eu te pergunto: o que você vai fazer com tudo isso que sentiu? Vai deixar esse despertar morrer ou vai transformar essa emoção em movimento? Porque o mundo não precisa de mais mulheres perfeitas. Precisa de mulheres inteiras, decididas, prontas para recomeçar. Qual passo você pode dar hoje? Mesmo pequeno, mesmo com medo, qual sonho adormecido você pode tocar de novo, só para ver se ainda pulsa? Você já sobreviveu a tanta coisa. Já suportou o insuportável. Não é hora de se diminuir. É hora de se lembrar que existe uma força em você que não pode mais ser ignorada. E que sua história, sim, a sua, pode inspirar outras mulheres a se levantarem também.